Amados irmãos e amigos, amadas irmãs e amigas, que a graça maravilhosa de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com toda a sua família. Que hoje e durante todos os dias da sua vida, você seja agraciado e ricamente alcançado pelas bênçãos do céu. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado por compartilhar os vídeos com seus amigos. Meu amado irmão, minha amada irmã, a gente viu ontem que tudo na vida é uma questão de escolha. E no final, o juízo de Deus é simples. É dar a cada um a recompensa das suas próprias escolhas. Belsazar escolheu não servir a Deus e ainda escolheu desafiar e se rebelar contra as leis de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus. Que eu e você tenha isso sempre em mente diante das nossas escolhas hoje. Porque Deus ainda é o mesmo. Hebreus capítulo 12, capítulo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda. Ore comigo. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, e quero adorá-lo, quero servi-lo, quero obedecê-lo, mas acima de tudo, Senhor, desejo amá-lo de todo o meu coração. Ajude-me, Senhor, ajude a cada um de nós, a mim e aos meus amigos e irmãos deste canal andar com Deus. Que a nossa escolha seja te amar e que, como fruto do amor nesse relacionamento contigo, os frutos desse amor seja fidelidade, obediência e pureza, assim como Daniel. Que a mão poderosa do nosso Deus continue sobre nós, não para nos esmagar, não para nos punir, mas para nos abençoar. Levanta a tua mão sobre nós, Pai. Cobre-nos com o manto da tua misericórdia. Alcança-nos com o manto da tua justiça e do teu perdão. Alcança-nos com a tua mão poderosa para a nossa salvação, para o nosso crescimento em Jesus Cristo, para a nossa santificação. Estamos diante de Ti, Senhor, e diante de Ti queremos viver para sempre. Então, mais uma vez, como o Senhor prometeu em Romanos capítulo 5, versículo 7, derrama em nosso coração porção plena do Teu amor, para que possamos desenvolver esse amor no relacionamento contigo, a ponto de não amarmos a própria vida e jamais escolhermos qualquer caminho que seja diferente do caminho que oferece a vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Senhor, ajude-nos a colocar os nossos pés no caminho, no verdadeiro caminho, o caminho da obediência, da pureza e da fidelidade, assim como Daniel. Cuide da gente e abençoe a gente agora ao estudar esta mensagem do capítulo 6, que o Senhor fale conosco e que possamos ser edificados pela Tua palavra e transformados pelo orvalho do céu, o Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 6, ele não foge à temática do capítulo 5. Observe que o Deus de Daniel, mais uma vez, será objeto
de desprezo, de rejeição e objeto de anarquia por causa dos líderes da nação Medo-Pérsia. Agora não mais Babilônia, nós não temos mais Babilônia agora. Tá? No livro de Daniel, a Babilônia morreu junto com Belsazar. Lembra que o terceiro castigo de Belsazar foi justamente a destruição da Babilônia. Babilônia deixa de existir junto com Belsazar. O terceiro castigo de Belsazar foi esse. E aí no capítulo 6, nós encontramos um outro grupo de pessoas, agora não mais um só, não mais Belsazar com seus 1000 convidados, mas os líderes, os prefeitos, governadores, conselheiros, sábios, estadistas, tesoureiros e o pessoal da política da Medo-Pérsia viram no final do Império Babilônico, início do Império Medo-Pérsia, uma oportunidade de se dar bem. E amado, amada, cuidado para que a gente não incorra no mesmo erro. O ser humano é terrível, todos nós temos a tendência de querer se dar bem. Agora mesmo vai haver mudança, está se propondo aí mudança na política, não é? Então todo mundo já começa a defender um lado, né? Fazer campanha para um lado, fazer campanha para outro, para quê? É para o benefício geral? Normalmente é para o seu próprio benefício. Fulano vai me dar um emprego, vai me dar um cargo de confiança, vai me promover, vai me ajudar a comprar aquele terreno, a reformar a minha casa. Cuidado com essas autopromoções. Aqui o capítulo 6 nós encontramos alguns homens. Olha, vamos ler alguns versos da Bíblia aí. Pareceu bem a Dario constituir a Daniel como o seu primeiro-ministro. Ou seja, Daniel foi primeiro-ministro em todo o governo de Nabucodonosor. Fiel, puro, obediente a Deus. Ninguém encontrava defeito na administração de Daniel. Era um homem honesto, sincero, com total lisura. E sem nenhum desvio de ordem pública, moral ou espiritual. E então Dario, quando assume o trono, ele diz, não, esse rapaz, ele tem a aprovação de todos. Por que nós vamos mudar? Time que está ganhando não se muda. Time que está ganhando não se muda. E quando faz mudança, o time começa a perder. Então, Dario aqui toma a decisão. Daniel é fiel, é puro, é obediente, é um jovem honesto, sincero, de boa aceitação, de boa índole. Então não vou mudar. Vou deixar Daniel como meu primeiro-ministro. Versículo 1 aí, né? Ele constituiu a Daniel sobre todo o reino das 120 províncias, sobre os 120 sátrapas que estavam em todo o reino. Então Daniel vai continuar aqui como chefe dos sábios da Babilônia também, ou da Medo-Pérsia também. Ele foi chefe da Babilônia, de todos os sátrapas e sábios da Babilônia, foi primeiro-ministro de Nabucodonosor, de Belsazar. Ele agora é constituído, ele é mantido no trono de primeiro-ministro. E sobre os 3 presidentes, dos quais Daniel era um, então Daniel ele sobressaiu aí aos 3. A Medo-Pérsia aqui não estabelece apenas um primeiro-ministro, mas estabelece 3 presidentes.
Então Daniel aí vai ser o chefe desses 3 presidentes. Então Daniel se distinguiu dentre eles aí, desses presidentes, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E ele vai fazer isso. Então os presidentes, agora os 120 sátrapas, procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Veja, Daniel está na Medopérsia, agora não mais Babilônia, ele está na Medopérsia. E a Medopérsia tem suas leis. E o que acontece é que as leis, o pessoal vai estabelecer inclusive novas leis, e essas novas leis têm só um objetivo: destruir Daniel. Tem alguma coisa a ver com os últimos dias? Apocalipse, capítulo 13, capítulo 14, diz que haverá um poder político-religioso que, se valendo da sua posição política e religiosa, vai surgir 2 bestas, e essas 2 bestas vão se unir para formar uma imagem. Essa imagem, na verdade, é um corpo de doutrinas, um corpo de ensinos que contrariam a palavra de Deus, que contrariam os ensinos de Deus. Meu amado, minha amada, Deus não é bobo. Então Deus já está antevendo que existirá um poder que vai trabalhar para prejudicar o povo de Deus. E Renivaldo, como é que você sabe disso? O próprio texto vai dizer. Observe, eles se uniram 120 sátrapas, mais os 3 presidentes, mais os presidentes aí, eles se unem para acusar Daniel. Mas não tem de que acusar, porque lembra do capítulo 1, né? Daniel escolheu ser fiel, ele escolheu ser obediente, ele escolheu ser puro. Ele escolheu não se contaminar. E isso não tem nada a ver só com alimentação, não. Muitas vezes a gente fica preocupado e a gente fica debatendo questões de alimentação. Muita gente hoje está pregando salvação pelo alimento. A salvação é em Jesus Cristo, meu irmão. Minha irmã, a salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que salva. Só Ele tem a vida eterna para mim e para você. Sem Jesus Cristo, ninguém vai para o céu. Agora, deixe-me dizer 2 coisas para você aqui. A primeira coisa, todo cristão que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele ganha 3 inimigos. Ué, Renivaldo, não é um só não? Não, é 3. 3 inimigos. E se você não for inimigo desses 3 elementos, você não é um cristão. Renivaldo, é sério. Toda vez que você decide ser fiel a Deus, toda vez que você decide ser fiel a Jeová, para obedecer, para amar, para servir a Deus de todo o coração, pode ter certeza que o diabo vai se levantar para te perseguir. Mas ele não é o teu primeiro inimigo. O teu primeiro inimigo é você mesmo. Esse eu. Lembra da história de Belsazar, né? E o próprio Nabucodonosor no capítulo 4. Essa é Babilônia que eu construí. Essa é a igreja que eu construí. Esse é o meu empreendimento. É o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha, é o eu. Esse eu é um problema para você.
Preste atenção. Deus te ama. E Ele tem bênçãos maravilhosas para você. Mas esse eu é um problema. Não tenha dúvida. Toda vez que você buscar uma consagração, buscar fazer uma entrega pessoal a Deus, você vai ter que enfrentar esse inimigo. Porque esse inimigo vai lutar para você não fazer mudanças. Esse eu é terrível. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje muita gente tem se afastado de Deus e tem perdido o privilégio da comunhão com Deus, presos no seu próprio eu. Lembra da oração do fariseu no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 11? Como foi que o fariseu orou? Diz o texto lá, Lucas capítulo 18, versículo 11. Ele ora de si para si mesmo. Eu não sou como os demais homens. Eu não adultero. Eu não mato. Eu não roubo. Eu não minto. Eu devolvo dízimo. Eu jejum 2 vezes por semana. Eu faço isso. Eu faço aquilo. E eu não sou como esse pecador aqui do meu lado. Olha que tragédia. Um fariseu na igreja estava sendo derrotado pelo seu próprio eu. Jesus Cristo disse que a religião dele era inútil e ele voltaria para casa vazio. Meu amado, minha amada, olhe para mim. A mensagem do livro de Daniel tem que ver com os mandamentos de Deus. E quando você decide amar a Deus, você está decidindo ser fiel, obediente à lei de Deus. Capítulo 6 de Daniel, é só isso. Ah, Renivaldo, mas Daniel mostra que ele ora 3 vezes ao dia. Daniel tem comunhão com Deus. Ele tem uma vida de adoração a Deus. 3 vezes ao dia é rotina. Em que ele matava esse eu, e aqui nós vamos encontrar esse conflito, né? Porque ele poderia, por exemplo, não, eu sou primeiro-ministro, então eu vou só me esconder aqui, vai ser só 1 mês mesmo. A nossa tendência é, só um pouquinho não faz mal, né? Todo mundo está fazendo, então eu também posso fazer. Então, cuidado com esse eu, porque esse eu é terrível. Ele é danado para justificar o erro. Porque é você que está cometendo o erro. Então, quando nós começamos a justificar o erro, aí o eu começa a tomar conta. A velha natureza de Romanos capítulo 7, onde Paulo diz que esse eu dele não tinha prazer na obediência, não tinha prazer em amar a Deus, não tinha prazer em servir a Deus. Porque era uma lei, a lei do pecado, governando esse eu. O leão da carne, das concupiscências, da cobiça, dos desejos, da vaidade, sufocava a lei de Deus. Então Paulo tem que viver esse conflito. Eu e você vamos viver esse conflito. Segundo inimigo que você faz quando você decide ser fiel a Deus, meu irmão, minha irmã, o segundo inimigo é o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 está escrito. Eu vou fazer questão de ler para você. 1 João, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 15 está escrito. E observe que eu falei ontem que tudo é uma questão de amor. Não é? A base do relacionamento é amor. Não é obediência. Obediência é fruto do amor. Quando você ama, você obedece. Quando você ama, você é fiel. Quando você ama, você se mantém puro, incontaminado. Você se sacrifica porque você ama. 1 João capítulo 2, versículo 15 está escrito: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Por quê? Todo aquele que ama o mundo e as concupiscências do mundo, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Percebe que a questão é amor? Agora, quando você decide amar a Deus de todo o coração, com certeza as pessoas lá fora vão odiar você. As pessoas vão achar você ridículo, diferente, antiquado, fanático, lunático, extremista. Não importa. Daniel, ele é fiel. E por que ele era fiel? Porque ele escolheu amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E Satanás, que é o terceiro inimigo, ele sabe disso. Então agora ele vai usar o mundo à sua volta. E vai usar a sua própria cobiça, Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. O diabo vai usar dessas duas artimanhas, o mundo e desse eu, para levar você para o lado dele. Por isso ele é o terceiro inimigo, porque ele vai usar os dois elementos mais fortes, que pode destruir você sem que você mesmo tenha força para resistir. Digamos que o seu problema, meu problema, digamos que seja uma roupa. Eu gosto dessa roupa. Ela descreve meu corpo, ela me deixa mais jovem, mais esbelto, mais bonito, mais sensual. E aí, o que é que eu digo para mim mesmo? Não tem nada demais usar isso aqui. Olha o eu aqui, ó, tentando tomar o controle do teu pensamento, tomar o controle do teu coração, assentar-se no trono do teu coração. E Jesus Cristo vai dizer que o que ocupa o teu coração vai ser o objeto das tuas conversas, das tuas afeições e das tuas escolhas. É o que está preenchendo o meu coração. Mas esse eu, ele é danado, porque ele vai querer justificar aí. Não tem nada demais nisso. Além do mais, o meu líder religioso faz, a esposa do meu pastor faz, a fulano que é cantor da igreja faz, fulano que é pastor faz. Então eu vou fazer também. Percebe que esse eu é maldito? Por isso, Jeremias diz, enganoso é o coração, é corrupto. Esse eu, ele vai assentar no coração o trono dele para governar a tua vida e levar você a não fazer mudança e não crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aí vem a questão do mundo. O mundo vai exercer uma pressão tão grande sobre você porque você vai levar você a querer imitar os outros, querer ser igual a todo mundo. Mas Daniel, ele é diferente. Eu já disse nessa série, né? Ele faz questão de ser diferente. Porque ser diferente é normal. Ser diferente é maravilhoso. Ser diferente é mostrar que você é feliz pelo que você é, não pelo que as pessoas querem que você seja. Cuidado com essa religião, com essa vida, com essas teorias, essas filosofias de que você tem que ser igual a todo mundo para poder ser feliz. Daniel era feliz porque era diferente. E fazia questão de ser diferente. O amor de Deus transbordava na vida de Daniel. Então, para ele, não era difícil ficar 3 horas, ou 3 vezes por dia, 1 hora, ou 3 horas diante de Deus de joelhos. Isso é hábito. Ele desenvolveu o hábito de passar tempo diante de Deus. Isso chama-se comunhão com Deus. Mas como Daniel vai ter tempo para Deus, para ficar na presença de Deus, se ele não tem amor a esse Deus? Ninguém ama quem não conhece. Então Daniel desenvolveu amor a Deus e ele passou a conhecer esse Deus. E quanto mais ele conhecia, mais o amava, mais o servia, mais o obedecia, mais tentava ser semelhante a Deus. Leia o livro de Daniel
E você vai entender que o livro de Daniel é uma biografia, por quê? Porque a gente encontra um menino de 16 anos se colocando nas mãos de Deus para sempre e para tudo. Não importa as consequências. E aqui no capítulo 6, ele vai então encontrar esse inimigo. Esses conselheiros que eram submissos a ele, mas eles, observem, que eles vão usar a própria religião de Daniel para tentar prejudicar a Daniel. Versículo 5 disseram assim: nunca encontraremos ocasião para acusar Daniel, se não procurarmos na lei de Deus. Então agora nós vamos querer mudar a lei de Deus para levar Daniel a transgredir a lei ou ele ser morto. Então nós vamos estabelecer uma lei que contraria a lei de Deus. E eu comecei essa mensagem dizendo isso, não é? Que no final dos tempos se levantará um poder político que vai unir espiritismo, protestantismo apostatado e cristianismo apostatado, vai se unir ao paganismo, protestantismo e cristianismo apostatado vão se unir ao espiritismo para defender que o homem está vivo depois que morre. A gente sepulta o corpo e diz que a alma foi para o céu. Que mentira absurda! E que Deus mudou as leis. A gente não precisa mais obedecer nenhuma lei de Deus, porque Deus mudou a lei. Agora nós estamos no tempo da graça. É só aceitar Jesus Cristo e todo mundo vai para o céu. Mentira! Mentira! Porque na Bíblia nós encontramos que esses homens, eles disseram: nós não encontramos motivo para condenar Daniel, a não ser na lei do seu Deus. E o que é que dizia a lei de Deus? A lei dizia: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, né? Êxodo capítulo 20, versículo 2, versículo 3, né? Versículo 3 está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem em cima no céu, nem embaixo nas águas, nem na terra, nem nas águas. Não te prostrarás diante de imagens, seja de homem, seja de animal, de lua, estrela ou árvore. Não te prostrarás diante dele. Servir somente a Deus. Porque Deus é misericordioso até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem. Leia o segundo mandamento. O segundo mandamento é claro. Primeiro você precisa amar. E aí quando você ama, você terá prazer na obediência. Então os homens dizem: nós precisamos levar Daniel a transgredir a lei do seu Deus. E como é que eles vão fazer isso? Nós vamos estabelecer uma lei em que durante 30 dias ninguém deve orar ao seu Deus, mas somente ao rei. Adoração a outro ídolo. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não te prostrarás diante de qualquer ser humano, ou diante de qualquer estátua, ou diante de qualquer imagem, mas somente diante do teu Deus. Aquele que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Adore somente aquele que fez todas as coisas. E ele disse em Isaías capítulo 45, verso 22, não é? Olhe para mim e você será salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então o capítulo 6 de Daniel é simples. É a mesma temática do capítulo 5, sim. Por quê? Porque homens se levantam contra Deus para destruir a Deus e a sua lei. Mas aí tem o povo de Deus.
E como tem o povo de Deus, então nós vamos destruir o povo de Deus para que a gente possa dizer que as nossas leis são melhores do que a lei de Deus. Destrói-se o povo de Deus, persegue-se o povo de Deus. Durante a Idade Média, cerca de 150 milhões de pessoas morreram em testemunho ao assim diz o Senhor. Pessoas morreram abraçadas à sua Bíblia porque decidiram não negar o seu amor a Deus e desobedecer a sua lei. Então, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, não importa a sua comunidade de fé, se alguém está dizendo para você que você não precisa da lei de Deus e que a lei de Deus mudou e que Deus aboliu a lei, esse aí é digamos assim, os substitutos daqueles presidentes e sátrapas lá do tempo de Daniel. Jesus Cristo disse que os fariseus, saduceus, sacerdotes, eles estavam errados e eles estavam se tornando inimigos de Deus porque estava levando os homens a obedecer tradições, a obedecer leis e ensinos humanos e desobedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Leia lá Mateus capítulo 15, a partir do versículo 15. Jesus Cristo foi claro, a lei não mudou. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Nem um i, nem um tio. Mas ainda hoje existem movimentos e religiões dizendo que Deus mudou. Igrejas, congregações, segmentos cristãos dizendo que Deus mudou a lei. E mesmo essas comunidades de fé fica dizendo que o morto foi para o céu, o morto foi para o inferno, o morto está vivo, sofrendo o castigo de Deus. É o capítulo 6 de Daniel. E agora Daniel tem duas opções. Viu que é questão de escolha e o juízo de Deus é uma questão de escolha? Eu e você temos duas opções. O mundo moderno está dizendo que Deus mudou e que as leis de Deus mudaram. Inclusive, hoje, dentro do próprio cristianismo, existe uma linha de pensamento ou de ensino dizendo que a evolução é um fato. Aí nós estamos tentando fazer o casamento de Deus com o diabo. Unir a luz com as trevas. Unir o mal com o bem, o certo com o errado, a verdade com a mentira. Mas aí a Bíblia pergunta em 1 Coríntios capítulo 6, não é? Que sociedade pode existir, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Que sociedade pode existir entre a luz e as trevas? Que sociedade pode existir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o cristão e este mundo? Percebe? O capítulo 6 é um conflito entre a verdade e a mentira. Entre a lei de Deus e as leis dos homens. Daniel agora tinha que escolher. Mais uma vez ele precisava fazer uma escolha. Obedece à lei de Dario durante um mês. Você acha que o diabo pediu para Jesus Cristo passar uma semana de joelho diante dele? Leia Mateus capítulo 4, ele não pediu muita coisa, ele pediu só para Jesus se ajoelhar. E ainda tem gente dizendo que Jesus Cristo foi quem ordenou o demônio para entrar nos porcos. Para com isso, que Jesus jamais obedeceu ao diabo. Jamais Jesus Cristo atendeu a qualquer comando de Satanás. Essa foi a guerra do céu. Porque Satanás queria o comando geral, ele queria mandar em tudo, ele queria ser o Senhor da história, o Senhor do céu, o meu trono ficará acima do próprio Deus. Então Jesus Cristo não mandou os demônios entrar nos porcos, coisa nenhuma. Os demônios pediram
para ir para os porcos. E Jesus Cristo diz, façam o que vocês quiserem, entrem onde vocês quiserem. Agora, nesse homem vocês não entram mais. Ele me pertence. Ele é um filho de Abraão, ele é um filho de Deus. E vocês não têm nada com ele mais. E de Jesus Cristo está escrito em João 14, o diabo está aí, mas ele nada tem em mim. Jesus Cristo não obedeceu a Satanás, não. Os demônios entraram nos porcos que eles quiseram. E inclusive foi estratégia do diabo entrar nos porcos para acusar Jesus Cristo. O que aconteceu foi, o efeito foi contrário. Quando as pessoas viram que Jesus Cristo tinha poder de fazer milagres, leia o livro de Lucas, e especialmente o livro de Marcos, quando Jesus Cristo cura o endemoniado gadareno, ele sai pregando em Decápolis, em toda a região de Decápolis, ali tem 10 cidades circunvizinhas, e todas as 10 cidades se convertem a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo volta lá pela segunda vez. Milhares de pessoas colocavam os doentes, os endemoniados, na beira da estrada, para que ao menos a sombra de Jesus Cristo incendisse sobre eles, e todos os que tocavam em Jesus Cristo, que a sombra de Jesus Cristo passava, e todos eles ficavam curados. Não foi Jesus Cristo que mandou os demônios para os porcos. Para com isso. Tá? Então observe que aqui em Daniel tem que fazer uma escolha. 30 dias adorar o rei. 30 dias prestar homenagem e orações a Dario. Ou Daniel vai para a cova dos leões por orar a Deus. Por ser fiel a Deus, por se manter puro diante de Deus, por ser obediente à lei de Deus, ele iria para a cova dos leões. E você sabe qual foi a escolha de Daniel? A escolha de Daniel foi, eu vou para a cova dos leões. Se Deus quiser me livrar da cova dos leões, bem. Se não quiser, tudo bem. Daniel mas não é mais novinho não, tá? Daniel agora está bem velhinho, mas ainda é aquele jovem que ama a Deus de todo o coração e é capaz de morrer a negar o nome de Deus. E Daniel é jogado na cova dos leões. E agora, Dario passa a noite em vigília, pedindo a Deus que livre Daniel. Observa? Dario, que era para receber as orações de todo o povo, ele passa a noite sem comer, sem beber, sem ouvir músicas agradáveis, e ele pede ao Deus, será que o Deus de Daniel vai poder livrá-lo da... E inclusive quando ele vai jogar Daniel na cova dos leões, ele diz que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre dos leões. Então ele vai pedir a Deus para livrar Daniel, porque ele vê inocência em Daniel, verdade em Daniel. A verdade vai triunfar no final. Ninguém pode destruir a verdade, porque a verdade é indestrutível. Então, meu irmão, minha irmã, de outras comunidades de fé, a lei de Deus não salva ninguém. Mas ninguém vai para o céu vivendo uma vida de desobediência. Desde ontem eu estou dizendo que a base do relacionamento é amar. Quem ama é capaz de obedecer, é capaz de servir, é capaz de ser fiel. No relacionamento homem e mulher, marido e esposa, não é? O sexo só tem graça se tiver amor. A própria vida conjugal é um fardo na vida de muitas pessoas, porque falta o ingrediente principal nesse relacionamento. E o ingrediente principal chama-se amor. Daniel não vai para a cova dos leões porque ele respeita a lei de Deus, ele não quer transgredir a lei de Deus. Ele vai para a cova dos leões porque ele ama a Deus. Agora, quem ama a Deus, diz Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 15 e versículo 23. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se você me ama.
E Deus está disposto a derramar esse amor em nosso coração. Agora, não se iluda. Não se iluda. Timóteo está escrito em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo é claro, ele diz, se você quiser viver uma vida de fidelidade, de pureza, de obediência, você vai enfrentar duras perseguições. A perseguição do capítulo 6 aqui é uma prévia do que vai acontecer nesses dias finais, cumprindo-se Apocalipse capítulo 13 e 14, onde vai se levantar os poderes das trevas, junto com poderes humanos e políticos e religiosos, para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Há um poder ainda na terra tentando destruir a lei de Deus. E vai se levantar estabelecendo leis humanas, levando todo mundo. Apocalipse 13, versículo 6, Apocalipse 13, versículo 15, diz que 13 a 15, diz que esse poder vai se levantar e vai levar todos os homens da terra a adorar a imagem da besta que a besta do mar e a besta da terra construíram. Mas sabe quem é que vai adorar essa imagem? Aqueles cujo nome não estão mais escritos no livro da vida. Assista a minha série O Juízo de Deus, onde eu explico exatamente que você, no dia que você nasceu, Deus colocou o seu nome no livro da vida para dar a você a chance de desenvolver um relacionamento com Ele, de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque a eleição da graça é para todos. Deus está disposto a salvar todos. Mas todo aquele que crê, todo aquele que aceita, todo aquele que se arrepende, todo aquele que busca, todo aquele que entrega a sua vida inteiramente para amar e servir a Deus de todo o coração. Qual é o primeiro mandamento? Perguntaram a Jesus Cristo. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A base da lei é amor. Não é obediência. Obediência é fruto do amor. É fruto de você conhecer um Deus que te ama e foi capaz de dar a vida por você. Então Daniel escolhe ser jogado na cova dos leões, a negar esse Deus. Porque o convite era para não orar a Deus, para não ajoelhar diante de Deus, mas ajoelhar e orar ao rei. E aí fica a religião moderna hoje dizendo que Deus mudou a lei. Ora, se Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões, se Deus foi desafiado lá, agora você vai dizer que esse Deus mudou e que Deus mudou a lei porque o cristão moderno não precisa mais de lei? Meu irmão, pare de se iludir. Religião tem que ver com religação. Você precisa se religar a Deus porque você está separado dele. E o que separa a gente de Deus? O pecado. E o que é pecado é transgressão da lei. Agora, ninguém consegue obedecer a lei sem amar. Ninguém consegue ir para a cova dos leões sem amar. Daniel vai para a cova dos leões porque ele se recusa a deixar de amar a Deus, de se ajoelhar diante de Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus, de se entregar a Deus, de servir a Deus. E aí, o que é servir a Deus? 1 João capítulo 5, versículo 2. A vontade de Deus para nós é que a gente ande com Ele e que a gente nasça dEle e que a gente obedeça os seus mandamentos. Lógico que o final do capítulo aqui é terrível para aqueles homens, porque eles são jogados na cova dos leões. E embora eles orassem aí aos deuses, nenhum deles foi capaz de livrá-los da boca dos leões, de serem destruídos, devorados pelos leões. Lembra de Amã, né? Amã também mandou fazer uma forca de 20 metros de altura para
enforcar Mardoqueu. E ele mesmo foi pendurado na forca. Porque ai daquele que se levanta contra Deus. E ai daquele que mexe na menina dos olhos de Deus. Porque os filhos de Deus nessa terra, os filhos obedientes que amam a Deus e que obedecem à lei de Deus, embora sejam perseguidos e maltratados, eles são a menina dos olhos de Deus. Zacarias capítulo 8 diz: ai daquele que tocar a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Daniel é a menina dos olhos de Deus. Amado, amada, no capítulo 6, eu só tenho esse recado para você. Deus não mudou. E a sua lei é eterna. O diabo pode se levantar e estabelecer leis humanas. E eu e você teremos que escolher entre amar a Deus e obedecer a sua lei, ou amar este mundo, as leis desse mundo, os ensinos desse mundo, as tradições desse mundo, e se perder com este mundo. Você escolhe ser fiel a Deus ou ser fiel ao mundo, ser fiel a Deus ou ser fiel às tradições e cultura deste mundo. A lei não mudou. Deus ainda é o mesmo. E por isso hoje Ele convida a mim e a você a tomar posição ao lado dEle, para servi-lo, primeiro para amá-lo, para servi-lo de todo o nosso coração. E aí você vai ter prazer na obediência. Você vai ter prazer em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Porque você ama a Deus de todo o seu coração. Maravilhoso Deus, meu Pai, estamos diante de Ti. E obrigado, Senhor, porque a história do capítulo 6 é uma história que Deus é mais uma vez o vencedor. Porque, embora o diabo tenha se levantado contra o povo de Deus na Medopérsia, o Senhor foi o grande vencedor quando Daniel saiu da cova dos leões, ileso, sem nenhum arranhão. O Senhor foi o grande vencedor quando seu filho saiu da cova dos leões e mostrou para todos os povos debaixo da terra que existe um Deus vivo, que ama seus filhos e que cuida dos seus filhos. O Senhor cuidou de Daniel. E o Senhor vai cuidar de todos nós, porque também nós abrimos o nosso coração para amar o Senhor de todo o nosso coração e obedecer a Tua lei, porque é a verdade. E a verdade não muda, a verdade é eterna. Dá-nos, Senhor, a alegria de viver uma vida de obediência à Tua palavra por amor. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo.